Olá a todos, olá a todas. Vídeo de hoje dedicado principalmente para quem está começando na área de manutenção de eletrodomésticos, ou até mesmo para quem é leigo, para quem é usuário final, quem é cliente e quer obter informações sobre como é o funcionamento de um compressor de geladeira. Compressor que às vezes as pessoas chamam de motor de geladeira, é um nome comum também ser utilizado. Que você tem um diagrama esquemático, que é como é representado um motor num diagrama, e cada uma dessas partes aqui são as bobinas, tá? Que elas formam como se fossem motores mesmo, são os motores independentes. Isso porque o motor de geladeira é composto por dois motores, um motor de funcionamento e um motor de arranque, ou motor de partida. E para exemplificar, podemos pensar, por exemplo, um carro, um veículo. Um veículo ele tem um motor de funcionamento, aquele a combustível, por exemplo, e um motor elétrico de partida que vai iniciar o giro. O motor de geladeira ele não consegue funcionar somente com uma bobina, tá? Bobina de funcionamento, se ela receber energia, ela não vai conseguir iniciar o giro do motor. Ela só consegue manter esse giro que é iniciado pelas duas juntas, ou seja, as duas são alimentadas, inicia o giro, a partir daí essa daqui fica sendo responsável pela continuidade desse giro. Já a bobina de arranque, ela não pode ficar em funcionamento durante muito tempo, ela vai ficar em funcionamento 3, 5 segundos no máximo, iniciou o giro do motor, ela é desligada. Por quê? Porque ela se auto-sobrecarrega, ela se esquenta muito, consome muita energia, e se ela ficar ligada há muito tempo, mesmo no motor novo, se ela for alimentada durante minutos seguidos, ela pode danificar, se autodanificar. Então elas vão trabalhar em conjunto. Motor parado, você vai alimentar as duas bobinas, vai iniciar o giro. A partir daí é desligado essa daqui, a de partida, e fica a de funcionamento. Isso daí até ser refrigerado o alimento, quando a placa vai desligar o motor, quando ela for religar de novo, ela liga de novo essa bobina para iniciar o giro. Então sempre para iniciar o giro do motor, você alimenta a bobina de partida junto com a de funcionamento. Depois desliga ela e aí o giro continua indefinidamente até ser desligado o motor. Você tem a representação aqui que é como se fosse essa representação, mas a partir de motores reais. Se você tem esse motor de partida, ele vai ter dois fios. Ó. Esse daqui vai ser o terminal de partida. Esse daqui é o motor de funcionamento, ele também vai ter dois fios. Esse daqui é o terminal de funcionamento. E os outros dois terminais, um de cada motor, vai se formar o terminal comum. Que na geladeira, quando você olha ali, você vai ver que tem um pino que ele fica solitário e tem outros dois que ficam em paralelo. Sempre aquele que está em solitário, ou em cima ou embaixo, ele vai ser o terminal comum. Tá. E aí vem aquela dúvida dos clientes. De repente o técnico vai lá e diz que o motor está ruim. E fica aquela dúvida se ele não está sendo enganado, por quê? Porque a geladeira às vezes funciona. E realmente é muito comum dar defeito no motor de arranque. Então a geladeira ela não vai iniciar o giro. Mas pode ocorrer de dar defeito nesse motor, de ele estar ruim, mas às vezes a geladeira inicia e às vezes não. Nesse caso é como aquele carro que às vezes você dá a partida e ele dá a partida. E às vezes ele fica forçando e não vai. Se você conseguir dar a partida nesse veículo, você vai conseguir circular ele pela quantidade de quilometragem que você quiser, desde que você não desligue ele. E o motor de geladeira é a mesma coisa. Às vezes ele está lá parado, ele recebe a corrente nessas duas bobinas, ele inicia o giro, mesmo essa daqui estando às vezes dando falha. Então ele vai conseguir gelar o alimento. O problema é que uma hora ou outra ele vai congelar o alimento e a placa vai então identificar e vai desligar o motor. E quando ela for religar, pode realmente dar defeito e dessa vez ele não conseguir partir. Então, o diagnóstico que o técnico faz que está com defeito no motor, não precisa necessariamente identificar que o motor não funciona de modo algum. Às vezes pode ser que essa bobina ou não esteja funcionando, ou às vezes ela esteja falhando. Tá? Então, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido explicar aqui para quem é leigo, para quem não entende, para quem tem aquela ideia que motor de geladeira são simplesmente dois fios que entram lá e alimentam ele, para que tenha mais ou menos a ideia de como é o funcionamento de um compressor de refrigeração. Então, fico por aqui, pessoal, e falou!